Hoje, vamos mergulhar em um tema intrigante e profundo: o pecado imperdoável. Jesus nos ensinou que todos os pecados podem ser perdoados, exceto um, cuja penalidade é a segunda morte no lago de fogo. Muitas pessoas se preocupam se elas mesmas, ou alguém que conhecem, podem estar em perigo de cometer esse pecado imperdoável. Alguns acreditam que ele envolve crimes graves, como assassinato, abuso ou rejeição da graça de Deus. Outros temem que falhas mais comuns, como divórcio, suicídio ou comportamento repetidamente não arrependido, possam ser imperdoáveis. Muitos se sentem sobrecarregados pela culpa, acreditando que seus anos de erro são grandes demais para serem perdoados. No entanto, até esses pecados graves podem ser perdoados se a pessoa tiver uma mudança de coração e buscar sinceramente o perdão. Na Bíblia, temos exemplos poderosos de pessoas que cometeram grandes pecados, mas encontraram redenção. Paulo perseguiu ferozmente os cristãos, mas depois se arrependeu e recebeu a misericórdia de Deus. O rei Davi cometeu pecados terríveis, mas se arrependeu em lágrimas e foi perdoado. Moisés duvidou de Deus, mas voltou para ele. Pedro negou conhecer Jesus, mas depois chorou em remorso e foi reconciliado. A verdade é que todos somos pecadores e precisamos do sacrifício expiatório de Jesus. Como Romanos 3 versículo 23 declara: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Fiquem conosco enquanto exploramos este assunto crucial e descobrimos a esperança e a redenção que estão disponíveis para todos nós. Jesus nos ensinou que todos os pecados podem ser perdoados, exceto um, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que isso realmente significa? Muitas pessoas vivem com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo em algum momento de suas vidas, e consequentemente, estarem condenadas para sempre. Então, vamos analisar o que Jesus disse sobre isso: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por isso, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na era que há de vir. Mas, afinal, o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo, mencionada por Jesus, é quando alguém rejeita totalmente a Deus. Este é o único pecado que não tem perdão porque a pessoa não quer se arrepender. A Bíblia não explica exatamente o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, mas podemos entender seu significado analisando o contexto. Naquele momento, Jesus estava expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo, mas os fariseus, líderes religiosos da época, o acusavam de trabalhar para o diabo, afirmando que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus então explicou que isso era absurdo, pois Satanás não trabalha contra si mesmo. Existem apenas dois lados: quem não está com Cristo, está contra ele. Em seguida, ele deu um alerta: todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Blasfemar é falar mal, xingar, ofender e inventar mentiras. Os fariseus faziam isso constantemente contra Jesus, mas Cristo disse que até esses pecados poderiam ser perdoados. O grande perigo é rejeitar o Espírito Santo, cuja função é convencer o homem do pecado e levá-lo ao arrependimento. Para ser salvo, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Leia João capítulo 16 e Atos capítulo 3. Quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado porque rejeita a chance de se arrepender. Quando Jesus expulsava demônios, o Espírito Santo estava revelando a todos que Cristo era o enviado de Deus. No entanto, os líderes religiosos falavam contra o Espírito Santo e não se rendiam a ele, afastando-se cada vez mais do perdão. Talvez você esteja se perguntando: será que eu cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você está arrependido, então não cometeu este pecado. Jesus deixou claro que nunca rejeita quem vem até ele. Confesse seus pecados hoje mesmo e receba o perdão. Leia João capítulo 6. Quem blasfema contra o Espírito Santo não sente dor no coração porque já rejeitou completamente o arrependimento e não pretende mudar de vida.
Mas, se você fica triste quando comete um pecado e sente o desejo de ter um relacionamento com Deus, claramente não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Obrigado por assistir a este vídeo. Se gostou, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Deus te abençoe.